Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Hoje vamos fazer o estudo 6, então, por que não? Parte 1. Vamos lá, então, para o nosso estudo bíblico, né? Vamos lá, partiu! Então, vamos entender por que não. O que havia de errado, então, com a comida? Por que não? Qual o desejo de Deus? Então, 3 João, 1:2 diz que, amados, acima de tudo, faça votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Para termos saúde, o que Deus nos aconselha? Então, Gênesis 1, verso 29 diz que, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Isaías 55, verso 2. Então, das carnes, quais podemos comer? Levíticos 11, verso 2 e 3, diz que, dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis, de todos os quadrúpedes que há na terra, que sobre a terra, todos os que têm unhas fendidas, e o casco se divide em 2, e rumina, entre os animais esse comereis. Então, o arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Levíticos 11, versos 5 a 7. Então, de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes, todos os que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiem as águas e todo ser vivente que há nas águas, então, estes vão serás por imundo também, tá bom? Que mais? Levíticos 11, verso 12 a 20, diz que, então, todo que tem nas águas, então, não tem barbatanas ou escamas, será para vós outros abominação. Das aves, essas abominareis, não se comerão, serão abominação. Então, a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo as suas espécies, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego também, Claro, a gente sabe que o morcego não é uma ave, mas ele é um ser que voa, então ele foi enquadrado ali junto, Claro, a gente sabe que o morcego, ele é um mamífero, da classe ali dos quirópodes. Então, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Então, Levíticos 11, verso 12 a 20, E aí, vemos ali, Gênesis 9, verso 4, diz que, a carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Então, não devemos comer carne com sangue, tá bom? Aquela carninha mal passada, então, bascula, beleza? Próxima pergunta, quais as bebidas que não devemos beber? Provérbios 23, verso 29 a 31. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 1 Coríntios 6,10 diz o quê? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Que mais? Hebreus 2,15 diz o quê? E livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o que devemos cultivar?
2 Pedro 1,6 diz o quê? Com conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, então, a perseverança, a piedade. Então, cada um vai te levando ao outro, né? Cuidar do corpo é uma questão de salvação ou de perdição? 2 Coríntios 3,16 e 17 diz o seguinte, né? Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e o que está em Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, você, cuidando do seu corpo, você está cultivando o Espírito Santo, não é? Como devemos nos comportar? Aí vem um texto bem grande para você. Romanos 12, versos 9 a 21. Diz o quê? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, devemos nos comportar, principalmente aqui no final, né? Não deixando o mal nos vencer, bem pelo contrário, né? Vencendo o mal com o bem. Beleza? Como devem ser as nossas amizades? Vamos lá. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Diz o quê? Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Em que lugar, então, a gente pode ir? Quais lugares que a gente deve ir, né? Em que a gente pode ir? Tiago 4,4 diz o quê? Infiéis, não compreendeis que a amizade no mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Palavra difícil, não? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Que mais? Devemos respeitar as autoridades? Texto grande aqui para você de novo. Então, 13, Romanos, 13, versos 1 a 7, diz que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejas sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência,
Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, e que a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, a gente deve viver no mundo, tá? Mas sem viver em prol do mundo, tá bom? Então, é você basicamente estar caminhando ali no mundo criado por Deus, tá bom? Só que o mundo criado por Deus, agora com o pecado, o maligno tomou conta de muita parte dele. Então, tem muito pecado em volta da gente. A gente deve viver neste mundo, mas livre do pecado, evitando o pecado a todo momento, beleza? Saiba mais. Viu que interessante? Viver uma vida ao lado de Deus faz com que sejamos transformados e vivamos uma vida de quem aguarda a volta de Jesus e quer viver com Ele no céu. Olha lá, aquele que quer viver uma vida que agrada a Deus tem seus compromissos e benefícios. Os compromissos são cuidar da saúde, da maneira de agir e de relacionar, lugares aonde ir, entre tantas outras coisas. O benefício é que todas essas orientações são orientações de um Deus que é nosso Pai e que nos ama profundamente. Não se trata de um teste para decidir quem vai ser salvo ou não, mas dicas de um Deus Criador que sabe como funcionamos e que conhece o passado, do presente e do futuro também, né? Quando vivemos a vida segundo seus conselhos, temos uma vida mais feliz e mais abençoada. Infelizmente, muitos acham que sabem mais do que o próprio Deus, né? O próprio onisciente, Criador. E por conta disso, tiram suas próprias conclusões de como é viver uma vida feliz. Infelizmente, o resultado é que muitos desses, por escolhas erradas, têm estragado a sua vida. Vivem uma vida triste e perdem a chance de viver eternamente. Minha decisão hoje é a seguinte: decido confiar no Deus que é Criador, Salvador e que sabe todas as coisas. Acredito que Ele me ama e tudo o que me pede é para o meu bem. Por isso, quero viver as bênçãos de andar de acordo com a sua vontade, cuidando do meu corpo, da minha consciência, dos meus relacionamentos, atitudes, entre outras coisas, me preparando para a volta de Jesus e glorificando a Ele em tudo o que eu fizer. Essa é a tua decisão, então, desbravador, tua decisão desbravadora. Fique na sua mente, então, essa decisão, que você possa refletir no estudo de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!